rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não adianta as pessoas mostrar para os outros a sua piedade, a sua humildade, mostrar para os outros que é de oração, mostrar para os outros que tem poder. Não adianta as pessoas mostrar para os outros: esse aí que é maravilhoso, essa pessoa tem fé porque tem tudo desta vida. Jesus, ele ensina que não se mede um homem pelo bem que ele possui nessa terra. Não se avalia um homem porque ele possui bem. As pessoas estão enganando-se demais. Elas estão vendo só a aparência. Elas estão olhando porque o pastor é bonitinho, porque a pastora é bonitinha, porque aquele pastor tem carro, porque aquele pastor anda com aquele carro caríssimo, porque ele tem uma igreja linda, maravilhosa. Vocês estão se esquecendo que nós não vemos o coração, nós não vemos como Deus ele vê. Ah, meu irmão, quanta gente está sendo enganada por isso. Quanta gente está sendo enganada, por isso que Deus quer que as pessoas rasguem o coração e não as vestes. Por isso que Deus quer que as pessoas tomem atitude de fé, tomem atitude de vitória, tomem posição diante dEle. Porque vai chegar um momento em que Deus vai limpar a sua casa, vai chegar um momento que a pá fará a justiça, Ele vai, separar o trigo do joio. As pessoas estão equivocadas demais nesses dias de hoje. A pessoa, ela acha que porque a pessoa tem tudo, ela tem fé. Se é um pobre, ele não tem fé porque ele não tem nada. Você está muito enganado. Você está muito enganada. Sabe por que as pessoas estão se afastando de Deus? Por que as pessoas estão desanimando? Sabe por que as pessoas hoje em dia elas estão se esquecendo de Deus? Sabe por que as pessoas não acreditam nem mais no céu? Elas não acreditam mais nem no céu, porque elas ouvem muitas vozes. As pessoas ouvem muitas vozes. As pessoas estão ouvindo demais. As pessoas estão ouvindo muitas coisas. Elas estão perdendo a personalidade. Os cristãos estão perdendo a sua personalidade. Ouvem demais o que não é para ouvir. A pessoa ouve uma coisa e daqui a pouco está ouvindo outra. Ela perde a sua identidade cristã. Ela perde a sua identidade com Deus. Ela perde a sua identidade. Ela não sabe o que ela é mais. Ela não sabe o que ela pensa mais. Meu amado. Por isso que as pessoas estão numa procura desenfreada, não sabem o que vão achar, não sabem o que encontrar. Elas estão numa procura desenfreada, porque elas não fixam os seus olhos em Jesus Cristo. Olha o que Jesus ele diz, em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe, porque muita gente não consegue mais permanecer firme, porque muita gente não consegue rasgar mais o coração, porque ouve muitas vozes, perde muito tempo ouvindo coisas que não é para ouvir, dá ouvido para muita gente, porque está glorificando a Deus, porque está dando aleluia, porque está falando isso em mistério. Você está enganado, porque um dia muitos vão dizer: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos sinais e maravilhas.
Muitos vão dizer que fizemos isso e fizemos aquilo, e o próprio Jesus dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. As pessoas querem ouvir aquele bonitinho, aquele que tem igreja enorme, aquele que tem carrão, aquele que é rico. Esses eles param para ouvir. Mas quando é um homem de Deus simples, na sua simplicidade, quando é um profeta de Deus na sua simplicidade, eles não querem ouvir. Quando a pessoa quer, a pessoa que para ouvir, aquela pessoa que você olha e não sente comunhão, mas ela é cheia do poder, ela diz que ela é cheia do poder, esse você para ouvir. Mas quando é alguém que traz a palavra na sua simplicidade, traz a palavra na sua simplicidade, esse ele não quer ouvir mais. Esse ele não perde nem tempo para ouvir. Porque as pessoas estão equivocadas. As pessoas estão acostumadas a rasgar as vestes, mas o coração está longe de Deus. Será? Pede discernimento a Deus, meu querido. Pede discernimento ao Senhor. Pede discernimento a Deus. Pede discernimento ao Senhor. Aquilo que você está vendo, duvide. Tire uma conclusão daquilo que você viu. Busque em oração, busque na palavra. E tire uma conclusão daquilo que você ouviu, se é de Deus ou não é. Faça como os bereanos fizeram. Aqueles que Paulo pregava e procuravam ver se as palavras que ele diziam eram palavras de verdade. Rasgai os vossos corações. As pessoas não têm tempo mais para nada. As pessoas não têm tempo, não buscam mais. As pessoas estão se esquecendo de Deus, estão virando a costa, porque elas estão ouvindo muitas vozes. Não é? Aí você diz: mas pastor, imagine. Enquanto a gente ora pelas pessoas, as pessoas lembram de nós. De repente as pessoas somem, porque começam a ouvir vozes diferentes. As pessoas se afastam. Muitos estão rasgando as vestes, mas o coração está longe de Deus. Por isso que elas estão se caindo na fé. É por isso que elas estão caindo da fé. É por isso que elas estão se afastando de Deus. É por isso que elas estão se afastando de Deus, porque ouvem muitas vozes. Elas não ouvem o pastor, o bom pastor de Jesus Cristo. Elas não pedem a direção de Deus. Jesus diz: eu dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Quando a gente segue Jesus, nós não vamos perecer, mas nós temos a vida eterna. E ele diz: o meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. É por isso que elas desistem. É por isso que você não sabe, porque tantas coisas acontecem, porque há muitas vozes na tua mente, e você está perdendo a sua identidade com Cristo. Você não sabe mais nem o que é ouvir a voz do Espírito Santo. Você não sabe nem o que é ouvir mais a voz do Espírito. Tudo você reclama, tudo é difícil para você. Tudo você põe um defeito, tudo você diz: não dá. Fica amarrado muito em placa de igreja. A igreja é de Cristo, a igreja é bom estarmos arraigados na igreja de Cristo, a igreja somos nós. Mas muitas vezes deixamos de buscar a Deus com sinceridade e viramos religiosos.
Viramos religiosos, simplesmente acostumamos a ir à igreja. Meu amado, é assim que está vivendo o povo de hoje. É como Judá vivia. Mas Deus tem avisado. Há muitos que estão dormindo. Há muitos que estão na inércia. Porque houve muitas vozes. Tantas pessoas que dão opiniões. Passam dividindo opiniões. Sem menor compromisso com a sua vida. Tem pessoas que preferem desabafar na internet do que com Cristo. Procura os amigos, mas não procura Cristo. Procura os amigos, mas Cristo está longe. É isso que está acontecendo. É tantas opiniões. Mas você está fazendo isso. Mas você precisa fazer isso. Mas você precisa. E a pessoa não busca. A pessoa não lê a palavra. A pessoa não ora. Ela não toma decisão. Ela não busca uma opinião. Simplesmente ela aceita a opinião de qualquer pessoa. Meu amado, viramos as costas para Deus, se curvamos diante de tanta gente, se curvamos diante de tantos disseminadores de ideologias, mas diante de Deus só curvamos ou só aparecemos diante de Deus quando nós estamos precisando. Eu sou pastor há muito tempo e eu sei como é. Tem pessoas que procuram a gente só quando precisa. As pessoas procuram a gente só quando precisa. Ora por mim, pastor. Ora por aquilo, ora por isso, ora por aquele. Faça isso. Pastor, ora por mim. Pastor, faça isso. Pastor, faça aquilo. Pastor, ora por mim. Meu filho está assim. Pastor, meu filho está assado. Pastor, as pessoas estão assim. Mas de repente se esqueceram, viraram as costas para Deus e viraram as costas para aquele que quando precisou estava de braços abertos. Meu querido, Joel 2:13 diz: diante dessa situação ouçamos o apelo de Deus na voz do profeta: rasgai o coração e não as vestes, voltai para o Senhor vosso Deus. Rasgai o coração e não vestes. Diante da situação que estamos vivendo, é momento de nós posicionarmos diante de Deus, é posicionarmos diante do Senhor e ouvirmos o apelo de Deus aos profetas, o apelo de Deus aos homens e mulheres de Deus realmente. Porque quando você vê um homem e uma mulher de Deus, o Espírito testifica no teu coração. Ou será que nem isso mais você tem? É isso. Por isso, ouve o apelo de Deus. O propósito de Deus era, através de Joel, era juntar o povo diante dele, a exortar o povo a se arrepender e voltar-se humildemente ao Senhor. É esse o objetivo. Com jejum, choro, clamor por misericórdia, além de registrar a palavra profética do povo, a palavra de ânimo, um genuíno arrependimento. Meu querido, quando a porta da graça se fechar, será muito tarde para você que não acredita mais. E essa porta será fechada por Deus. E a porta que Ele fecha, ninguém vai conseguir abrir mais. É isso que está acontecendo. Tenha certeza de uma coisa. Tenha certeza de uma coisa. O propósito de Deus é que nós voltemos ao Senhor.
é que nós nos rendamos ao Senhor. Esse é o propósito dele. É que nós estejamos na presença dele, não é? É que nós estejamos na presença dele. E vou dizer uma coisa para você: está na hora de você acordar, está na hora de você aprender que um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem e mulher de Deus está registrado em Salmo 51 e 17. O Salmo 51, 17. O verdadeiro cristão é esse. 51, 17 diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não adianta mostrar a gente, não adianta a gente mostrar para as pessoas, não adianta a gente mostrar para os outros a nossa piedade, não adianta a gente mostrar para os outros o nosso trabalho, não adianta a gente na opinião dos outros. As pessoas andam sem opiniões de nada, não adianta a gente ficar perdendo tempo com isso, não adianta a gente ficar dando ouvido para outras vozes. O verdadeiro coração diante de Deus, a verdadeira pessoa que ama a Deus, é a pessoa que tem um coração contrito, é a pessoa que quer mudança, é a pessoa que quer ter um coração quebrantado, é um coração que Deus não despreza. É esse coração que Deus está procurando. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Cuidado. Sabe por quê? Porque Jesus disse um dia dos fariseus, ele disse: ó, fariseus, ai de vós, fariseus hipócritas, porque não entram no céu e não deixam ninguém entrar adiante de vós. Quantos irão perder a salvação? Sabe por quê? Não tem identidade com Cristo. Ouve muitas vozes, aceita a opinião de todo mundo, mas não clama pela resposta de Deus. O verdadeiro coração, meu irmão, a verdadeira pessoa que ama a Deus, é essa que eu acabei de falar. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quem está de pé, tome cuidado para que não caia. Se você está de pé, cuida da tua vida espiritual. Se apegue com Deus. Se apegue com a palavra, se apegue com a eternidade. Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da tua fé. Olhe para o Senhor, porque Ele é fiel. Rasgue o vosso coração com arrependimento verdadeiro, sincero, sabe? Arrependimento significa mudança de mente, mudança de direção, mudança de atitude, mudança de caráter, conversão genuína, conversão total. É isso que Deus vai fazer. É tempo de mudanças profundas. Precisamos aprender com Cristo, precisamos aprender com o Senhor. Faça isso, porque nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos jovens terão visões. E sobre os servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, derramarei
o meu espírito. Isso já está acontecendo. Deus está falando com crianças. Deus está falando com homens, mulheres. E se você não ouvir o profeta, se você desprezar o profeta, a criança que Deus usa, Deus vai usar as pedras para falar com você. Convertei-vos diante de mim, diz o Senhor. Um coração quebrantado, contrito, é um coração aceitável diante dele. Faça isso hoje nessa noite. Você que está aí na sua casa, ouvindo depois essa palavra, entenda. Os nossos olhos enganam. O coração é perverso. Quem o conhecerá, diz o Senhor. As pessoas estão rasgando as vestes, mas o coração está longe dele. Está longe dele. Precisamos voltar-se para Deus, porque Ele está voltando. Volte para Ele antes que Ele volte. Antes que a porta da graça se feche, volte para Ele, porque Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele cuida de você. Vamos voltar-se para Deus, tomar uma posição diante dEle e deixarmos de ser muito crente mimizento, reclamão, crente que, não é? Que tudo para ele tem que criticar. Hoje em dia o que tem de gente que entende da Bíblia, o que tem de gente que entende de teologia, o que tem de gente que acha que já pode falar alguma coisa. Por isso, feche os seus ouvidos, ouve a voz do teu bom pastor, coloque a tua vida diante de Deus e tenha certeza da tua vitória. Essa é a palavra da noite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa. Curva a sua cabeça agora, leve o teu pensamento a Deus. Curve o teu pensamento. Curve agora. Em pensamento, curve a sua cabeça, onde você estiver, e fale com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada um dos teus filhos nesse momento. Eu peço que o Senhor dos altos céus venha abrir as portas. E é em nome de Jesus que nós estamos aqui. É em nome de Jesus que nós estamos clamando. É em nome de Jesus que nós estamos buscando o Senhor em espírito e em verdade. Visita esta pessoa. Ela passa por um momento difícil. O Senhor é Deus para dar vitória. O Senhor é Deus para abrir as portas. O Senhor é Deus para trazer a cura, o milagre. Visita, Senhor, esta casa. Traga paz nessa família. Traga paz nessa casa. Traga paz nesse lar. Traga paz nesse lar. Traga paz nesse lar. Senhor, cura, Senhor, esta pessoa que está enferma. Cura. Toma vida, Senhor, da Viviane, da Esther, do seu esposo. A vida da pastora Edna, pastora Terezinha, pastor Carlos, toda a sua família. Toma, Senhor, conta de cada um dos teus filhos. A Sônia, o Adriano, toda a família. O Senhor é Deus para trazer vitória, para dar vitória. Abre as portas. Nós estamos aqui, Senhor, para colocar o nosso coração com a certeza de que estamos aqui com um coração verdadeiro, sincero diante do Senhor. E o Senhor é Deus para abrir as portas. O Senhor é Deus para conceder vitória. Então abre as portas em favor dos teus filhos. Cura nesse momento.
Se alguém está doente, cura agora. Liberta esta pessoa de toda enfermidade. Esta pessoa que está doente, eu peço neste momento, cura, Senhor. Dá saúde. Toma a vida da Melinda em tuas mãos, dando saúde para ela. Traga saúde. Toma as nossas vidas em tuas mãos e nos abençoe. Derrama sobre nós sua graça, a sua presença. Muito obrigado por tudo que tu fizeste por nós. Eu entrego tudo em tuas mãos. Eu entrego tudo em tuas mãos, porque o Senhor é Deus. Abençoe esta casa. Abençoe esta família. E nós precisamos entender que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ti em espírito e em verdade, um coração contrito, quebrantado. Esse é o que te agrada. E que tenhamos em nós um verdadeiro coração diante de Ti. Muitos podem enganar o homem, mas não podem te enganar, porque o Senhor não vê como o homem vê. Toma nossa vida em Tuas mãos, Pai. Nos dê graça para continuarmos na Tua presença. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus te agradeço.